Nós pode. Sejam bem-vindos e bem-vindas para este episódio de O Entre Nós Pode, onde a gente vai falar hoje sobre protagonismo e autoliderança, um tema muito importante. O nosso objetivo aqui é falar sobre energia, falar sobre carreira também, como ser protagonista na sua carreira. E a gente está aqui com duas pessoas que são muito protagonistas e, além de serem nas suas próprias carreiras, na liderança, também ajudam muitas pessoas a irem para esse lugar. Então eu estou muito feliz de estar aqui com a Ana e com o Vitor, e eu vou deixar eles se apresentarem aqui, depois a gente vai para esse nosso bate-papo sobre protagonismo. Oi, Ana, oi, Vitor. Olá. Prazer enorme estar aqui para esse papo super incrível. Vim pensando o que eu podia trazer sobre esse papo, mas acho que ao longo aqui do nosso encontro vou contar um pouco da minha história e a gente talvez veja aí algumas pitadas de protagonismo aí nessa história. Tô ansioso e curioso. E você, Boa. Vitão? Cara, um prazer imenso estar aqui com vocês, duas pessoas queridas, e para falar desse assunto que para mim também é algo que toca lá num nível mais profundo de postura diante da vida. Então, tô curioso para ver o que vai vir aqui dessa nossa conversa, tenho certeza que vai ser boa. Muito bom. Então, para a gente começar, eu já queria ouvir de vocês, né? Quando a gente fala de protagonismo, o que isso significa para vocês? Quem é que gostaria de começar? Na minha crença, né, no que eu acredito, fazer as coisas acontecerem, não esperar que elas aconteçam. Me colocar num lugar de movimento, de fazer acontecer. E aí, ao acontecer, estar preparado para dar certo, para não dar, para me reinventar às vezes, quando necessário, quando não sai de acordo com o planejado. Então, para mim, protagonismo tem esse lugar de aprendizado através da tentativa. Uhul. E para você, Vitor? Legal. Olha, eu acho que eu vou sair dessa conversa com a percepção reformulada, mas eu chego pensando que protagonismo é um convite para olhar para si, no sentido de que muitas coisas acontecem, né? E o convite de olhar para si no sentido de como eu ajo diante daquilo que acontece, quais escolhas eu faço, em busca do que eu vou, qual que é a minha parte nisso. Então, acho que o protagonismo é uma coisa que convida a você olhar para si, assim, a todo instante. E olhar para si é super fácil, né? Ainda mais nesse contexto com poucas distrações, né? Como é que a gente faz para tirar esse tempo para olhar para a gente? Acho que muito legal você colocar como sendo algo fácil, né? E assim como vocês, trabalhando com desenvolvimento de liderança em diversas empresas, ou seja, estando aí com 200, 300 pessoas a cada mês, eu vejo que no fim das contas as pessoas se lembram de tudo e muitas vezes o que elas mais se esquecem é delas mesmas. Então, de fato, é um desafio que muitas pessoas têm sobre até mesmo como fazer isso diante de uma vida corrida, onde as demandas são cada vez mais crescentes. Acho que é um discurso bem disseminado aí por todo mundo hoje em dia. Ana, como fazer esse convite, né, para as pessoas olharem primeiro para si, para a partir de si poder liderar, poder apoiar o outro no desenvolvimento? Como é que isso acontece? Eu gosto muito de uma analogia que às vezes eu uso em meus treinamentos, que é: coloque primeiro a máscara em você. A gente que anda de avião, né, por aí, fazendo muitas entregas, escuta isso. Mas quando será que a gente percebe o que está por trás disso? Como é que eu posso ser uma liderança que apoie os meus liderados? Como é que eu posso ser uma pessoa que consigo apoiar quem está do meu lado se eu não estou conseguindo olhar nem para mim? Então, acho que essa metáfora de coloque primeiro a máscara em você para depois poder ajudar o outro, para mim faz muito sentido. Então, eu sempre faço esse primeiro convite. E aí eu puxo, às vezes, uma provocação de qual foi a última vez que você parou para olhar para você. E, às vezes, a resposta são vácuos ou cri-cri-cri, né? Porque realmente há muito tempo que as pessoas não param para fazer isso, para olhar para si. Pois é. E eu acho que esse olhar de olhar primeiro para a gente passa muito por uma coisa que a gente fala muito em sala de aula, e agora eu quero trazer um conceito aqui, porque eu acho que é um conceito que está muito presente no que a gente faz na Crescimento, e para mim foi muito importante pessoalmente, que é o conceito do envolvimento total.
né, que cuida das energias, que tem um olhar para como é que eu posso equilibrar as 4 principais energias e a partir desse lugar oferecer o melhor, né, colocar a máscara em mim. E aí eu queria saber um pouco de vocês, como é que esse conceito chegou para vocês e como é que vocês usam esse conceito para fazer bons convites para os participantes dos nossos treinamentos. Legal. Acho que envolvimento total é um conceito, um conteúdo que é uma marca da nossa enquanto crescimento, o quanto a gente acredita no desenvolvimento humano. Mas eu acho que eu gostaria de adicionar a sua perspectiva sobre o que é protagonismo antes que a gente possa embarcar aqui. O que você acha? Eu acho uma boa. Obrigado. Somos todos hosts. É isso? Somos todos hosts. E o que é protagonismo para você, Danilo? Olha, eu sempre quando as pessoas falam para mim a palavra acaso, né? Eu sempre penso que o acaso ele só é um efeito sem causa reconhecida, né? Então, quando a gente quer desviar de alguma coisa que a gente acha que está fora da nossa responsabilidade, a gente pode falar foi efeito do acaso. Eu acho que protagonismo é você causar o efeito, né? É você, de fato, olhar para aquela coisa, entender o que é meu, qual é a minha responsabilidade e assumir essa responsabilidade, né? De fato, ir lá e fazer. A gente está falando aqui sobre esse lugar de autocuidado, de olhar primeiro para si. Você pode não estar muito ciente de que o que você está fazendo para si, que é o cri-cri-cri, que vem na pergunta, mas no momento que você fica consciente e você sabe que você tem uma responsabilidade, o que você vai fazer a partir daí? Né? O seu movimento para esse lugar, uma vez que você tem consciência, para mim isso é protagonismo. É causar o efeito, não achar que tudo é um mero acaso. O que você achou disso? Achei legal. Obrigado por ter perguntado. Causar o efeito talvez seja uma atitude protagonista. E diante de um efeito aparentemente você causa, buscar a causa também é uma atitude protagonista. Hoje eu vi numa das reuniões e o Renato, o André e o Arthur foram num summit onde eles ouviram que é importante a gente se apaixonar pelo problema. Né? Ou seja, a gente ir na causa e tentar entender o que é o problema, porque aí a nossa criatividade, a ideia vai surgir. E a partir desse lugar você tem que ser protagonista em resolver. Então, acho que entender a causa é algo importante também. Boa, isso me conecta assim com talvez fomentar um pouco a importância desse tema, né? Que importância vocês veem assim para esse tema de protagonismo quando a gente fala desse meio do trabalho, da qual acho que e da liderança que a gente vai direcionar muito desse nosso papo. O que você acha, Ana? É importante ou não? Eu acho essencial, né? A gente está vivendo um momento de mundo de muita mudança. Nada é como já foi anteriormente. Não dá para que nós estejamos espectadores, né? Porque esse lugar vai nos levar para um papel de talvez irrelevância diante de muitos papéis. Então, é preciso que a gente se movimente, que a gente vá atrás e que perceba todas essas mudanças. Vou trazer algo que eu tenho me deparado muito assim, desafiador para algumas pessoas, é um tema que está aqui, bombando, que é essa coisa da gente estar atento, por exemplo, a temas relacionados à diversidade e inclusão. Quando eu me formei líder, quando eu era líder, esse tema não era um tema que era um tema essencial para exercer a liderança. A gente estava aprendendo. Hoje não dá mais para que a gente espere que as coisas aconteçam ou que nos letrem. É preciso que a gente vá atrás em busca disso. Então, eu faço muitos esses paralelos. O mundo está mudando, o quanto a gente precisa também estar atento nessas mudanças necessárias. E aí, conectado com a liderança, tem outras competências que não eram relevantes no passado e agora são totalmente relevantes. Então... Boa. Acho que quando eu fui convidado as primeiras vezes, né? Inclusive o primeiro treinamento que eu fiz pela Crescimento foi justamente esse tema, protagonismo. E eu gosto sempre de começar talvez desmistificando uma coisa ou outra, porque eu já me deparei com alguns pensamentos das pessoas no tipo, lá vem mais uma pessoa de fora, chegar aqui, falar que eu tenho que ser protagonista, que eu tenho que resolver, etc. E penso muito nisso, reconheço de onde vem o pensamento e etc. Mas algo que me encanta nesse tema é quando se fala assim, hoje em dia você entra numa empresa, a empresa não é mais responsável por te dar um plano de carreira. Hoje em dia não é mais como era 20, 30 anos atrás, nesse sentido.
Hoje em dia você é o principal criador, o principal construtor, o principal guia da sua carreira. Eu penso, ainda bem. Sabe? Ainda bem que minha carreira tá na minha mão. Imagina se estivesse na mão do outro. Se é pra estar na mão de alguém, que esteja na minha, pô. Então, acho que a importância do protagonismo é isso, assim, sabe? Se não tiver na minha mão, vai estar na mão de quem? Que bom que tá na minha. Parece que protagonismo é algo inevitável, né? É a gente querer aceitar ou não aceitar que somos protagonistas, né? Tem muito mais a ver, parece, com a gente querer desviar um pouco da responsabilidade que já é nossa e colocar no outro, e aí, a partir desse lugar, não conseguir aquilo que a gente está buscando, né? Faz muito sentido. Agora, quando a gente fala de liderança, né? E a gente fala muito de liderança o tempo inteiro, um lugar que é um bom início é a autoliderança, né? Como é que a gente conecta protagonismo e autoliderança? Eu conecto com cuidar daquilo que eu posso. E aí, a partir disso, eu começar a me conhecer muito mais, né? Então, como é que eu posso superar desafios que eu nem mesmo sei que tenho? Como é que eu posso usar meus pontos fortes a favor da minha evolução se eu mesma não reconheço que eles existem? Então, acho que a autoliderança vem num lugar de se conhecer, de saber dos seus desafios enquanto indivíduo, e aí os desafios da liderança, então saber pontos fortes, pontos fracos, e saber, às vezes, dar nome às coisas. Eu tenho percebido cada vez mais dificuldade de nomear certas coisas. Então, quando a gente se aprofunda e se conhecer, a gente começa a dar mais nome às coisas que a gente sente, buscar entender aquilo que sente e começa a perceber um pouco mais o ambiente, né? E aí, para isso, o autoconhecimento é super importante. Enquanto eu não tiver consciência própria, como é que eu posso ir para fora, né? Preciso primeiro olhar para dentro. Nem sempre é um caminho fácil. Vamos lá, acho que é o lugar de trazer também. Não é um caminho fácil de se percorrer, porque você tem que aceitar as suas ineficiências. E eu acho que esse é o grande desafio. Falar das coisas boas que nós temos é muito legal, é uma delícia falar, mas difícil é a gente conseguir olhar para essas ineficiências e ter a capacidade de ser vulnerável e pedir ajuda e reconhecer e falar não sei mesmo e tá tudo certo e buscar ajuda com quem tá perto. Lembrei do Fabossi agora falando que é fácil você ser autoconfiante do que você é bom ou boa. Agora, ser autoconfiante daquilo que você não é bom ou não é boa, isso não é mole, né? E eu costumo dizer também que autoconhecimento e autoajuda tem uma diferença importante. Autoconhecimento dói, né? Porque você vai para esse lugar de reconhecer as suas falhas e de ter que lidar com as suas falhas, né? Então, assim, se eu pudesse dar um grande conselho, né? Como mentor, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, se tivesse só uma chance, qual seria? Investe no seu autoconhecimento. E eu sei que você, Vitor, é uma pessoa que faz bastante isso. Hoje mesmo eu ouvi você falar que autoconhecimento é algo que você tem investido e tem tirado muita coisa positiva disso. Conta um pouquinho mais como é que você lida com autoconhecimento na sua vida. Cara, desde 2017, autoconhecimento se tornou minha principal filosofia de vida, né? Busquei no yoga como a principal via disso acontecer. Tatuado no peito, para não esquecer nunca mais. Cara, essa é uma pergunta... Eu acho que assim... Talvez, né? Elaborando aqui com vocês. O autoconhecimento, ele não acontece por acaso. Então, no sentido de que, vou levando a vida e vou me conhecendo. Acho que é necessário colocar, de fato, algumas coisas na vida, alguns rituais, alguns marcos, algumas ações práticas para que isso possa acontecer. Porque senão você vai indo ali no fluxo da vida e aí talvez aquela dificuldade de olhar para si apareça mais, né? Pelo fato de você não marcar. Então, por exemplo, o que eu faço hoje enquanto autoconhecimento, né? Faço minhas práticas diárias de yoga e meditação, principalmente, porque é aquele momento que eu consigo
silenciar dispersões da mente e é a partir de sentir que estou mais em contato com aquilo que é mais verdadeiro, mais natural, daquilo que se manifesta dentro de mim e não só naquelas palavras que a mente joga, muitas vezes movidas por medos e desejos insatisfeitos. Além disso, faço terapia, então, num processo de psicanálise para entender melhor todos esses processos. Então, tem alguns marcos no meu dia e nas minhas semanas para que esse seja o objetivo do momento. E talvez cada um pode buscar a forma que fizer sentido para você, mas quais são os momentos do dia que você tira para isso, assim, que o objetivo é o autoconhecimento, sem utilidade, sem finalidade. Hoje em dia a gente vive, né, me delongando um pouco aqui, mas a cultura do utilitarismo, tudo que tem utilidade prática é mais reconhecida, as pessoas estão dispostas a pagar por, mas e se você puder buscar autoconhecimento, reservar momentos para estar consigo, ou para se compreender melhor, para se perceber melhor, para ganhar consciência de si melhor, de modo que não tem utilidade prática. Quem diria que isso não é útil? Sim. É subjetivo, mas é muito Exato. útil. É totalmente útil. Sim. Mas sem o fim da utilidade. Eu acho que ainda tem muito... Eu acho que... Me parece, porque eu estou tentando conectar com a liderança sempre, essas reflexões, né? Me parece que isso tudo que o Vitor trouxe como um caminho para o autoconhecimento ainda é um paradigma. Me parece que para muitas lideranças está descolado. E aí, quando a gente traz o tema do envolvimento total nas nossas imersões, nas nossas entregas em company... quando a gente fala do que é preciso que a gente possa, né, gerenciar a energia das 4 dimensões, né? Eu vou até trazer aqui, porque talvez as pessoas não conheçam quais são essas dimensões. Me parece que, em primeira instância, é muito distante da vida real, sabe? Quando eu falo que precisa administrar a energia e não o tempo, a gente percebe, às vezes, uma cara, mas como assim? Não, eu tenho que... Vocês estão falando? Energia, que energia é essa, né? Esotérico, tocar, né? Esotérico. O tempo eu ainda tem o relógio que eu vejo, mas a energia mas tá que onde? energia é essa, né? Mas à medida que a gente vai trazendo um pouco da prática, né, nos trabalhos que a gente faz, de como é que eu cuido de energia física, emocional, mental e espiritual, o quanto isso me leva por esse caminho de mais autoconhecimento, é muito legal ver as descobertas, né, a evolução que a gente percebe nas pessoas. Eu diria que foi um marco na minha vida quando eu percebi isso. Eu vim de uma história de 21 anos no mundo corporativo, num ambiente extremamente competitivo, que é a indústria farmacêutica. Eu precisei sofrer de alguma forma, ter uma crise, para entender que era preciso administrar essa minha energia e não meu tempo, porque o tempo, claramente, eu não estava administrando. E eu comecei muito parecido com o Vitor, buscando meditação, buscando prática de yoga e buscando terapia. Acho que foi um início de um caminho, assim, para mim, muito legal, de mudança. Uma coisa que me marcou muito no envolvimento total foi essa conexão que ele traz um pouco com o esporte, né? Uhum. Saber que os atletas de alta performance, eles reservam 90% do seu tempo para treinar e para administrar essa tal energia que é essa entidade tão subjetiva que a gente está falando. E 10% eles estão entregando alta performance, né? Tá lá o futebolista em 90 minutos, né? Depois de passar 3 ou 4 dias fazendo essa administração, sei lá, um atleta de atletismo, às vezes é 9 segundos, né? Mas e todo o tempo administrando. Agora, quando a gente olha para o líder, né, e para os atletas corporativos, essa lógica é invertida. Né? Eu passo, sei lá, 10% do meu tempo olhando para como é que eu treino e como é que eu cuido da energia e 90% do tempo entregando performance. Que eu tenho dúvida que seja alta nesse caso, porque chega um momento que a gente... Eu também. Exato. A gente acaba não conseguindo esse lugar. E me parece, ouvindo vocês, que tem um pouco a ver até com uma permissão, né? Porque não é algo hoje que as pessoas olham no mundo corporativo como se pudesse olhar, mas na medida que a gente faz esse convite, elas aceitam o convite e percebem, elas passam a ser protagonistas da sua própria energia. É um pouco do que está ficando para mim aqui como conclusão.
Até essa conversa está me fazendo lembrar dos 6 As da liderança, né? Principalmente o desenvolvimento da primeira liderança que a gente faz aqui enquanto crescimento, são 6 As da liderança. Então, autoliderança, aproximar, alinhar, acompanhar, alavancar, avaliar, mas que começa com autoliderança. E tem uma frase do Otto Scharmer, né, que ele diz que toda intervenção depende da qualidade do estado interno do interventor. Então, tudo que você faz depende da qualidade como está seu estado interno. Então, toda a interação que você for ter com o seu time, com as entregas, suas tarefas, vai depender de como está seu estado interno. Então, acho que é isso aí que a gente está colocando o holofote para olhar para isso, né? E aí convida a gente para poder olhar para a nossa atuação de liderança, para essa nossa parte que a gente está falando, né? O eu, a minha responsabilidade, a minha parte no todo. Então, tal fulano é uma pessoa difícil de lidar. Ok. Fulano tem a responsabilidade dele, mas como que você, se estivesse contribuindo, está contribuindo para que esse relacionamento seja difícil? Mas e quando eu vou delegar uma tarefa para alguém e a pessoa não quer? A culpa é sempre do outro. Beleza. Será que essa pessoa estava devidamente preparada? Qual é a parcela de responsabilidade que você, enquanto liderança, tem para tal pessoa talvez não ter aceitado? Sim. Então, isso que eu conecto muito a autoliderança com protagonismo na liderança no dia a dia, que é tá diante de um cenário indesejado com a sua equipe, com alguma pessoa? Reflita. Se você tivesse alguma parcela de responsabilidade nisso, qual seria? Acho que essa pergunta é uma pergunta que invoca também o protagonismo na liderança. Olha, já que você falou de parcela, me veio um negócio meio matemático aqui. Matado uma lei. E eu sei que tem um negócio aí de 1/3, 2/3, 3/3, não tem, Ana? A gente faz sempre esse convite, né? Principalmente quando a gente está em sala, é muito comum que a gente faça esse pedido inicial, esse combinado de perceber que tudo que acontece com a gente tem 3 partes. Então, a gente chama isso de lei do 1/3. Tem uma parte que é do ambiente, que talvez a gente não possa fazer muita coisa em relação a influenciar ou controlar, dá pra rezar. Pandemia, nem controlo, não influencio, não faço nada. Fico minha casa. Fico na minha casa. Né? Choveu e eu me atrasei, o que eu posso fazer? Né? Fica ali no meu carro, ouvindo o podcast, ou Entre Nós Pod, e curtindo e ampliando conhecimento. Mas tem uma parte que é do outro, que dependendo disso que o Vitor trouxe, do meu estado interno, eu influencio. E tem uma parte que é só minha. E aí é muito difícil, às vezes, olhar para essa parte que é só minha. E, às vezes, a gente percebe isso nas falas. Então, falas assim, por que a liderança? Por que o líder não consegue dar feedback? Mas e você, consegue? O líder, ele não tem tempo para delegar. Mas e você? Você consegue delegar no seu dia a dia? Então, a gente faz sempre esse convite de trazer a fala para o eu. E é muito difícil. Acho que esse é um desafio que a gente vive, principalmente na imersão, né, Vitor? No primeiro e no segundo dia, um esforço gigante para essa imersão. Para quem não sabe, a nossa imersão, o líder do futuro, que a gente tanto fala. E a gente está junto lá, 5, 6 dias. Lá pelo 3º dia, que às vezes os participantes conseguem trazer para o eu. E aí eles começam a se autopoliciar. Vou falar do meu 1/3 aqui. Vou parar de ser vítima, vou parar de colocar sobre o outro ou sobre o ambiente, né? Às vezes fala a cultura da empresa, como se a cultura fosse uma pessoa com crachá escrito cultura, né? E não percebe que tem a sua parte ali. Então, esse é o grande convite que a gente faz muito dentro de sala. Trazer para o eu, tentar falar a partir do eu, e é um exercício. Eu acho que eu estou começando a entender o que, já que você falou de frase célebre, né? Vou trazer uma outra aqui, que é aquela do Gandhi, que é seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Ou seja, você assumir o seu 1/3 já é o grande primeiro passo. E uma coisa que eu acho super interessante sobre essa lei e essa proporção é que, às vezes, as pessoas falam que o universo conspirou a favor, né? Principalmente quando você está ali num pensamento com uma visão mais positiva e tal. E para mim isso é puramente matemático, né? Se você tem 1/3 que é seu, você já fez esse 1/3. E você influencia, porque você está consciente de que você tem um papel no sistema, você já tem 2/3.
Aí o outro terço que é do universo fica fácil de conspirar, né? Matematicamente falando, falta só 30%. Exato. Não é? Então, eu acho que a gente está começando a chegar nesse ponto do que é, de fato, a gente assumir o nosso protagonismo, né? Do ponto de vista de liderança. Acho que isso está cada vez mais forte aqui. Agora, quando eu olho para a minha carreira, né? Eu vejo vocês consultores de entrega bem-sucedidos, a ponto até de poder convidar as pessoas para ir para esse lugar de autoliderança e de protagonismo. Como é que vocês, olhando para a carreira de vocês, como é que vocês sentem, ou qual foi aquele dia D que você fala, olha, assumi o protagonismo da minha carreira? Se é que tem um dia D de assumir o protagonismo da carreira? Eu acho que tem um dia que me marcou, assim. Eu comecei minha carreira profissional empreendendo com mais 5 pessoas muito queridas. A gente abriu uma escola, enfim, começou a produzir alguns cursos, começou a vender esses cursos, etc. E como a gente começou do zero, cada pessoa foi se encontrando num espaço de entrega ali, cada pessoa foi se encontrando num valor que gerava para a nossa organização. E durante essa jornada, tiveram alguns momentos que a gente teve alguns conflitos, do tipo, você está trabalhando menos do que eu, porque foi um rodízio, cada hora tinha uma pessoa que estava trabalhando mais e gerando mais valor para o sistema. E isso gerou incômodo naqueles momentos. Ficamos, acho que 3 anos e meio juntos. Quando acabou, eu percebi que cada um só tinha levado daquela experiência o proporcional do que deu. Cada um só levou os aprendizados daquilo que vivenciou. Cada um só colheu o fruto daquilo que plantou. Eu comecei a refletir sobre a minha jornada na empresa júnior, antes de começar a empreender, que cada um só levou dali aquilo que se dispôs a viver, aquilo que plantou. Minha jornada na faculdade, eu fui vendo que, no fim das contas, todo lugar que eu passei na minha vida, eu levei aquilo proporcional, fruto daquilo que eu plantei. Falei, cara, então é isso. A gente dá na mesma proporcionalidade do que a gente recebe na mesma que a gente coloca, né? E hoje, no Líder do Futuro, que é um programa muito marcante, acho que por muita coisa que a gente está falando, né? A pessoa sai da cultura da empresa dela, sai das pessoas que ela convive e se vê repetindo os mesmos comportamentos. E talvez por isso seja tão transformadora. E na segunda-feira, na abertura do programa, eu falo para elas. Eu falo, olha, o programa tá aí, o estímulo é igual para todo mundo. Você vai sair daqui tão melhor enquanto líder ou não, tanto quanto você se jogar, tanto quanto você se colocar. E aí eu acho que o meu dia D foi isso. Quando acabou a Soul, que era o nome, eu falar, cara, cada um levou aquilo que deu e, no fim das contas, acho que é disso que se trata, assim. E olha que interessante, né? A gente fez um post recentemente, não sei se foi hoje ou ontem, falando que a forma como você vê as coisas muda as coisas que você vê, né? Então, você pode olhar para um revés como foi esse, como vítima, ou você pode olhar para isso e falar, olha, isso aqui é um dia D, isso aqui me movimentou, a partir disso eu estou levando o que é meu e vou para o meu próximo passo de carreira. Mas eu gostei dessa pergunta, de como você respondeu, e eu estou curioso com a Ana também. Qual é o dia D? Eu vou trazer o dia D mais atual, tá? Porque eu tive uma longa carreira. Eu, em 2017, eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, numa busca um pouco mais profunda de autoconhecimento. E lá eu voltei decidida que eu faria uma transição de carreira do marketing, que eu estava há 15 anos, como liderança de marketing, para o treinamento, que eu já tinha flertava com treinamento paralelamente à minha atuação como marketing. Eu voltei muito decidida a fazer essa mudança, independente do que fosse acontecer, do que o universo me traria em relação a isso. Mas só me trouxe coisa boa, porque eu cheguei e falei para minha liderança, eu não quero mais trabalhar no marketing, eu quero ir para treinamento, se não for aqui vai ser em algum outro lugar. E aí, como eu acho que as coisas todas acontecem no momento que tem que acontecer, naquele momento a organização criou uma área de treinamento, eu fui liderar essa área, me aproximei muito mais da crescimento naquele momento. Para quem não sabe, eu era cliente, virei, né, consultora depois de ser cliente. E aí eu comecei uma transição muito maior de querer fazer mais por mais pessoas, né? Ali eu estava num mundo daquele universo que me cercava.
E aí eu acordei um dia e liguei para um colega que trabalhava aqui na Crescimento. Não sei se vocês sabem dessa história é muito boa. Acho que não. Também não, tô adorando saber. Eu liguei para o André Brandão, que trabalhava aqui, e falei, André, eu agora quero impactar mais pessoas. Eu me lembro de ter falado isso assim, com todas essas palavras, e ele falou, então acho que vai ter um lugar para você aqui. E aí as coisas aconteceram e eu fiz a transição para vir para cá. Então, eu sou do interior e lá a gente fala assim, tem que mexer o doce, sabe? Não sei se vocês conhecem essa expressão. Tem que mexer o doce para ele dar certo, sabe? Ficar ali mexendo com a colher. Eu me percebo ter mexido muito doce nos últimos anos para estar onde eu estou. Então, acho que esse foi o marco, assim, principal. Bonita expressão. Não é? Se mantém em movimento, né? Acho que isso que fica muito claro para mim. E, assim, é super interessante na história de vocês, é algo que no mentoring, sempre quando eu estou trabalhando um olhar de carreira, um olhar de potencializar protagonismo, eu convido muito os meus mentorados e mentoradas a honrar a sua história. Né? Às vezes, quando a gente olha para nós, quando a gente está no meio da história, parece que não faz sentido, né? A gente está num lugar que às vezes a gente sente que não pertence, que não é bem o nosso lugar, mas quando a gente está nesse outro movimento mais consciente, com mais propósito, a gente olha para trás, o quanto faz sentido o que a gente viveu, porque se não fosse aquilo, talvez a gente não tivesse tão conectado com o propósito agora. Então, antes do Vitor me perguntar qual é o meu dia D, que ele já deve estar ali. Você sabia? Ele já está ali esperando. Já estava até pronto, né? Isso, pronto. Eu já vou fazer o seu desejo. Eu aguardo. Muito bom. Eu acho que para contar o meu dia D é super importante eu dizer que eu tinha um sonho quando eu era criança, que talvez seja parecido com o seu, que era ser jogador de futebol. E aí eu consegui passar num teste de um time e fui falar pro meu pai que eu queria ser jogador de futebol. E ele disse para mim, filho, igual ao Zico só tem um, né? E aí a partir daquele momento eu deixei um pouco de lado o meu sonho e fui viver o sonho do meu pai, né? Eu acho que eu fui deixar o protagonismo daquilo que era importante para mim e querer me conectar com o que o meu pai achava que era o melhor para mim, né? Então, de novo, quando eu olho para trás hoje, já mais terapeutizado também, com mais autoconhecimento, eu percebo o quanto ele deu o melhor dele naquele momento, que era o que ele tinha para oferecer. A verdade é que eu escolhi o mesmo curso que ele escolheu e fui trabalhar no mercado financeiro que ele também trabalhava. Durante muitos anos, eu consegui performar, mas eu talvez não fosse a alta performance que eu vejo hoje, ou talvez eu não tivesse a mesma satisfação e a mesma realização que eu tenho hoje no trabalho. Só que eu percebi que eu não estava no lugar certo e continuei ouvindo um pouco as coisas que eu gostava. Então, sempre gostei bastante de aprender. E aí eu fui fazer um MBA em Recursos Humanos, achei super legal, e depois eu fui fazer um curso de coaching. No curso de coaching, alguém perguntou por que você está aqui, o que você veio buscar aqui. Sabe quando você não faz a menor ideia do que responder, e aí vem chegando a sua vez, você fica meio preocupado porque você não tem ideia? Eu sabia que eu tinha que estar lá, mas eu não tinha certeza exatamente o que eu tinha ido buscar. Eu sei que eu simplesmente deixei sair. Eu falei para aquele trainer que estava ali, olha, eu quero ser igual a você. Eu quero ser coach na época e quero formar novos coaches, né? Mais ou menos como você falou para o André, eu quero impactar pessoas. E aí ele me disse o que talvez o André tenha te dito nas entrelinhas, que você percebeu o que você acabou de fazer? Eu falei, olha, eu espero que eu tenha respondido a sua questão. Eu estava aqui meio aflito para responder, né? Ele falou, não, você acabou de fazer uma declaração, né? Então toma cuidado, porque a chance de você conseguir isso é enorme. Né? Então às vezes você saiu da soul, né? Mas naquele momento era a sua alma falando, né? Então o autoconhecimento ele dói, porque a gente tem que olhar para a nossa sombra, para aquilo que a gente é, mas não quer ser, e a gente teve que esconder porque a gente precisava se adaptar. Mas ao mesmo tempo a gente também põe para fora aquilo que a gente mais é, e a partir desse lugar a realização é muito mais significativa, né? Muito bem, eu estou aqui curioso, então falamos muito sobre protagonismo, autoconhecimento, autoliderança. Eu imagino que a galera já esteja convencida que isso é bom, né? E que todo mundo já é protagonista nesse lugar, né? Mas se vocês pudessem dar um conselho para quem, olha, eu quero assumir mais o protagonismo da minha carreira, o protagonismo como líder, né? O que seria esse conselho
que seria esse ponto de alavancagem? Posso só trazer um dado que eu acho super importante, que você falou assim, será que todo mundo é protagonista, né? A gente usa muito, quando a gente fala de protagonismo, Paul Stotz, né, que fala do coeficiente de adversidade, e a gente não tem, assim, tantos protagonistas, né? Quando a gente olha para as pessoas nos ambientes organizacionais, tem bastante vítima, né? Ainda bem que são só 10%, segundo ele, nas estatísticas. Tem um grande grupo ali, 80% que são, ele chama de indiferentes, pessoas que ficam na expectativa de que as coisas aconteçam, mas não fazem muito esforço para isso. E a gente tem ali, estatisticamente falando, 10% das pessoas que realmente atuam no seu dia a dia com comportamentos do protagonista. O que seriam esses comportamentos do protagonista, né? Se eu quiser ser mais protagonista, o que eu preciso fazer? Eu preciso atentar para o meu nível de resiliência para as coisas. Eu preciso estar atento se eu estou fazendo a minha parte. Quando tem um problema, quanto eu contribuo para aquele problema aumentar. Quando eu olho para uma situação e eu quero que ela mude, será que eu vejo lá na frente que ela pode mudar? Então, quanto eu fico ali achando que aquilo vai durar para sempre, ou quanto eu acho que vai ser uma fase, que vai ser algo que vai passar. Então, tem muitos comportamentos ali do protagonista que a gente precisa estar atento no nosso dia a dia, se a gente está fazendo, se a gente está só esperando que as coisas aconteçam, ou se eu estou indo realmente em busca desse movimento, desse exercício de estar atento, se eu estou muito reclamão, se eu estou muito buscando outras pessoas para me associar ali, né, no papel de vítima, de, oh meu Deus, comigo acontece, ou se realmente a minha mentalidade me leva ao movimento, em busca do protagonismo. Então, queria só trazer esse aspecto, porque eu acho importante que a gente vai navegar entre sermos vítimas de vez em quando, entre estarmos em momento de vou estar aqui um pouco indiferente, porque eu preciso passar por, às vezes, uma crise, mas o quanto eu me coloco como protagonista a maior parte do tempo para que as transformações aconteçam, que eu perceba que se eu não fizer diferente, eu obterei o mesmo resultado que eu tinha lá atrás. Então, acho que esse é o grande convite quando a gente fala ali de protagonismo. Você lembra de mais algum ponto assim que a gente... Acho que são essas os principais comportamentos. E assim, para mim fica muito claro que, de novo, depende da gente, né? Porque, no fim, a maneira como ele convida a gente a pensar... leva a gente para o protagonismo. Acho que os percentuais, eles levam em consideração a percepção das pessoas sobre si, né? Como elas se percebem nesse lugar. Mas o grande fato é esse, você é sempre protagonista do que acontece na sua vida. Você pode achar que não é, e isso só vai fazer com que você continue nesse lugar, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é convidando as pessoas a olharem para, olha, qual foi o efeito que você causou? E se você for olhar na linha do tempo, você vai encontrar a sua responsabilidade, você vai encontrar o seu 1/3, você vai encontrar 1/3 dos outros que talvez você não tenha influenciado. Então, se você não influenciou, passa a ser sua responsabilidade. E tem 1/3zinho que é do universo, que a gente já chegou à conclusão que depende mais dos 2/3 do que do 1/3. Então, é uma questão de assumir ou não assumir algo que já é seu. Se você não assumir, a chance de você não conseguir sair desse ciclo é maior, porque a gente vê o tanto de coisa que se repete na nossa vida. Pode ver, as coisas que se repetem têm a ver com você não ter assumido o protagonismo sobre mudar isso. Não ter compreendido algo sobre você que está levando aquela situação mais uma vez, né? Exato. Então, se tem alguma coisa aí que está difícil de mudar, e você não olhou para si, espera, vai rolar de novo. Mais cedo ou mais tarde. Né? E talvez deixe de rolar quando você assumir a sua Aí quando você achar que não tem mais para onde correr,
aí você corre para você, né? Que talvez ali seja algumas respostas. Então já corre logo, né? Não espera muito mais. Você, no começo dessa sua fala, eu fui pensando na palavra protagonista como num personagem de um filme. Se sua vida fosse um filme, quem é que estaria ali o tempo inteiro do filme? É você, então não tem como dizer que, olhando dessa perspectiva, não é o protagonista, né? E agora a gente está numa fase em que a gente está delegando algumas coisas também para uma inteligência artificial, né? Então, qual é o nosso papel? Eu acho que a gente falou muito de autoconhecimento, mas as máquinas vão ser capazes de conhecer tudo, né? Elas vão fazer as mesmas correlações que a gente já fez. Agora, o autoconhecimento vai ser algo ainda muito humano, né? Para as pessoas que querem, que estão nesse lugar de o que é humano nessa relação que a gente vai ter com a inteligência artificial. A inteligência vai ser capaz de te fazer boas perguntas, mas sobre você até. Mas as conclusões, só você vai ser capaz de chegar, né? Não tem muito jeito. E tem um fator que a inteligência emocional não vai conseguir acessar, que é o fator emoção. Sim. E a gente, quando está lá com os participantes na sala de aula, a gente percebe que, às vezes, esse start, esse começo de uma nova jornada se dá quando gera uma emoção que aí é emoção de, às vezes, perceber que está sendo a pessoa que ela não quer ser, a emoção, às vezes, da raiva, porque que eu estou continuando fazendo essa mesma coisa que já me falaram 1000 vezes. Então, essa mudança que nós, seres humanos, somos capazes de fazer, essa inteligência que está por trás da gente, que não está na inteligência artificial, para mim está muito conectada à emoção, né? E eu acho que é aí que entra um lugar nosso de... Nós aqui na Crescimento, a gente tem muito esse olhar para o indivíduo, para cuidar e provocar no momento certo e acolher também no momento certo, porque a gente está num campo mais profundo quando a gente está ali com os participantes, né? Gerando, às vezes, essa intenção da pessoa de movimento a partir de uma emoção que, às vezes, a gente provoca ali em tudo que a gente faz. Sem dúvida, né? E acho que cada líder com o seu time, né? Porque esse é o lugar também da gente assumir um papel onde a gente entende que o nosso time precisa desse olhar sobre as emoções, né? E você trouxe nomear emoções é algo super importante. Acho que esse é o lugar que vai nos manter humanos. Sim. Né? Vamos para aqueles conselhos para a gente fechar? Vamos. Por mim, eu ficava aqui até amanhã. Mas... Sim, com certeza. O legal dessa conversa de protagonismo é que vocês viram que ela passa por tudo. Né? Ela passa pelo relacionamento com o outro, ela passou pela pandemia, ela passou pela inteligência artificial, ela passou pelo autoconhecimento, ela passou pelas emoções. Porque eu acho que é isso, né? O protagonismo como uma postura diante das coisas. Então, inteligência artificial vai substituir algumas coisas. Pô, a gente pode ali reclamar, tá vendo? Mas é inteligência. Ok, o cenário agora é esse. O que faço diante dele? Então, conselho, assim, que eu poderia dar é se perguntar, sabe? Se fazer algumas perguntas, talvez no fim do dia ali, sabe? Que você chega em casa... Pelo menos você tenta se desconectar ali do contexto que você está inserido e se perguntar mesmo. Pensa num desafio que você está vivendo na sua liderança. Se você não é líder, um desafio que você está vivendo no trabalho. Se você estivesse contribuindo para esse cenário, como seria? Pensa como está a sua vida amorosa. Se você estivesse contribuindo para estar como está, como seria? Então, acho que esses questionamentos de olhar para a sua parcela, porque é muito fácil para a gente ver o que o outro está fazendo que não está sendo legal, o que não está fazendo está sendo legal, e o que você pode estar fazendo não está sendo legal. Acho que esse é o melhor conselho. E aí, para mim, comportamentos como esse honram o valor de liberdade. Porque nos trabalhos que eu fui fazendo sobre protagonismo, e ouvindo as pessoas e falando, eu fui chegando à conclusão de que para mim significava muito liberdade também. Porque enquanto é culpa do outro, enquanto é culpa da situação, enquanto é... Cara, eu não posso fazer nada, eu tô vendido. Então, à medida que eu encontro respostas em mim, do como estou contribuindo para aquilo, eu falo, legal, posso tentar fazer diferente e ver se gera um cenário diferente. Pô, isso é liberdade, né? Então, talvez o conselho melhor que eu tenho para dar são as... Pergunte-se. Pergunte-se. Legal esse verbo, né? Pergunte-se.
Um lema, quase que um lema. Muito bom. Eu complementaria. Se pergunte se do nada as coisas estão acontecendo com você, né? Eu, ano passado, fiquei muito com essa coisa será que do nada realmente aconteceu? Eu não acredito que as coisas aconteçam do nada. Eu acredito que há sempre uma intenção, que talvez a gente não perceba, mas quando eu não paro para pensar sobre isso, eu às vezes posso acreditar que do nada deu certo, que do nada eu virei um líder melhor, que do nada eu virei uma pessoa melhor. Então, parar de jogar para o universo e trazer para você. Acho que nada do nada. Nada do nada. Muito Danilo? bom. Antes que ele pergunte, eu já perguntando, né? Tá bom, vou dar o meu conselho. Gostei muito do de vocês. O que eu acrescentaria? Eu acho que uma coisa que eu tenho exercitado muito, depois de um livro que eu li, eu li esse livro em inglês, ele chama Into the Magic Shop, né? Ele fala sobre a principal mágica que a gente pode dominar, né? Então, é um neurocirurgião que teve uma infância muito difícil e ele queria dominar a mágica com cartas, né? E ele vai até a loja de mágica e aí tem lá a avó do dono que ensina para ele 4 mágicas muito importantes, que, ouvindo vocês falarem, tem tudo a ver com protagonismo para mim no fim do dia. A primeira mágica é como é que a gente reserva um tempo para, de fato, relaxar, sabe? Talvez diante de um dia difícil, você tirar um tempo para você e encontrar a sua forma de relaxar. Eu acho que cada um tem a sua fórmula para ir para esse lugar, né? Logo depois de relaxar, é você vigiar um pouco os seus pensamentos, né? Porque esse pensamento de vitimização é o pensamento mais escasso, né? É o pensamento por menos, aquele pensamento amedrontado. Então, vigiar os seus pensamentos e perceber nesse lugar de relaxamento o quanto você às vezes está indo para um lugar que não é o lugar de confiança, não é o lugar do que poderia ter dado certo. Porque, no fim, a gente pode fazer essa escolha. É difícil o que eu estou falando? Mas se você vigiar, perceber e tentar ir para um outro lugar, é um caminho. O terceiro ponto está muito ligado com ir para o outro caminho, que é abrir o seu coração para as possibilidades, né? Então, você pode estar fazendo pergunte-se sobre o que aconteceu no dia, mas você tem um desejo sobre aquilo ou sobre o que está por vir. Então, abre o seu coração para o que pode vir. E, por fim, uma coisa que ficou bastante marcada para mim, agora que eu cheguei do SXSW, né, e que eu fui para um lugar onde o convite era prever o futuro, né, olhar para as tendências. E eu acho que o que ficou mais marcado para mim é que, mais do que prever o futuro, é como é que a gente faz para imaginar o melhor futuro possível. Quando você imagina o melhor futuro possível, você está usando o que você tem agora. Então, você pega as tendências, né? Ou seja, é uma imagem daquilo que pode ser. Ao você imaginar o que pode ser, depois é você fazer o quê, Anitta? Mexer o doce. Mexer o doce. E criar esse futuro. Exato. Imaginou, mexe o doce e cria esse futuro. Então, relaxa, vigia os pensamentos, abre o coração e imagina o melhor futuro que você vai estar sendo protagonista. Muito bom. Gostei, adorei. Pois é, eu acho que com isso, com esses conselhos maravilhosos aqui dos nossos protagonistas, e você também já chegou à conclusão que você também é protagonista, a gente encerra aqui o nosso Entre Nós Pod. Espero que tenha agregado bastante para você todos esses conceitos e que você agora possa fazer o seu 1/3, influenciar 1/3 do outro, porque aí sabe o que vai acontecer? O universo vai conspirar ao seu favor, tá? Fica com a gente, te convido a se manter aqui conectado nos próximos episódios, a gente se vê, tchau! Entre Nós Pod.